Olá pessoal, boa noite, meus queridos amigos da PIB de Timbaúba, membros aí da nossa igreja aqui em Timbaúba, congregados, pessoal também aí da cidade de Jardim de Piranhas. A gente vai dar início aqui à nossa live hoje, dia 14, dessa terça-feira de abril de 2020. A partir desse momento, né, a gente vai dar início ao nosso culto. Eu desejo já aqui uma ótima noite para todos vocês que começam a chegar a partir desse exato momento na nossa transmissão. Meu forte abraço, tá certo? Compartilha aí o link, compartilha esse vídeo para que a mensagem do Evangelho alcance o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Alcance o maior número de pessoas possíveis, uma palavra de fé, de esperança. Já peço que você abra aí a sua Bíblia, porque a reflexão de hoje vai ser no texto do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Então você já vai abrindo a sua Bíblia e colocando aí no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, beleza? Eu e minha esposa vamos começar louvando um hino. Logo depois desse louvor, a gente traz para vocês aí a reflexão da palavra de Deus e encerramos também com mais um louvor. Então, seja bem-vindo, boa noite para todos. Novamente, curta, compartilha para que essa mensagem de esperança alcance o maior número de pessoas possíveis. Lembrando das programações da nossa igreja, que temos na terça-feira, culto online terça-feira, no caso hoje, que é de oração. Na quinta-feira nós temos escola bíblica. Quinta-feira vai ser com o nosso missionário Juscelino, ali da congregação de Jardim de Piranhas. Ele vai entrar online. E domingo, 5h30 da tarde, eu entro online, tá certo? Também com culto de adoração. Então hoje vai ser comigo, quinta-feira com o missionário Juscelino e domingo com a minha pessoa no horário das 5h30 da tarde, tá bom? Graça e paz, boa noite, obrigado a todos vocês que começam a chegar para assistir essa live abençoada aqui da PIB de Timbaúba. Vamos de louvor, minha esposa? Vamos. Tá, o áudio tá bom aí, o som tá saindo beleza, você pode confirmar aí, tá certo? Pra gente saber se o som tá tudo ok. Qualquer interferência você vai nos avisando aí que a gente vai tentar tá corrigindo algum detalhe, tá certo? Vamos para o primeiro louvor dessa noite. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Um cantor aí, uma música aí da harpa para a gente dar início ao nosso culto de oração. Louve comigo você aí na sua casa, tá certo? A igreja somos nós. O lugar de adoração é na sua casa, junto com a sua família, nesse exato momento. Então vamos de louvor. Você pode acreditar que a sua vida está nas mãos de Jesus, certo? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus cuide de nós. E quando enfim
está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O nosso Deus vivo está, né? É isso que nós temos declarado, período de Páscoa, né? Vivemos aí uma semana, um domingo de Páscoa. E na verdade, para o cristão, para aquele que se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida a Cristo, é Páscoa todos os dias, né? Nós cultuamos, nós exaltamos, nós glorificamos, nós agradecemos ao Deus que vive, ao Deus que reina. Então, para o crente em Jesus, para o discípulo de Jesus, a Páscoa ela é todos os dias, né? Porque nós celebramos o Deus que vive e o Deus que reina. Meus amados irmãos, nós vamos agora partir para a parte da reflexão. Daqui a pouco a minha esposa, né, retorna aqui para entoar mais um cântico, o último louvor, logo após a reflexão. Eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. O versículo é o versículo 17 ao 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 17 ao 20. A gente vai adentrar também no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Então a gente encerra o capítulo 2 e dá entrada no capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Amém? Então vamos refletir na palavra do nosso Deus. O tema de hoje é a dor do afastamento, né? Eu preguei semana passada, acredito que foi semana passada, um texto bíblico onde contava a história de um homem que estava ali excluído, né? Que tinha sido cativo, estava em outra nação e que sofreu porque não poderia se reunir com os irmãos no templo para adorar. E a gente tirou várias lições daquele texto. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso, porque a gente está vivendo esse período de isolamento social, a gente está vivendo esse período onde cada um, né, está afastado um pouco da comunhão, eu digo assim, física, né, de estar na igreja, no templo com os irmãos. E a gente vai hoje meditar, refletir em mais uma história, tá certo? E tirar lições preciosas, né, de acordo com a realidade que a gente está vivendo. A gente vai aplicar esse texto à realidade de hoje, tá bom? Vamos fazer a leitura do texto, tá certo? 1 Tessalonicenses, versículo 17, diz assim: Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não de coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Aí 1 Tessalonicenses capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Por isso,
Quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhe ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês bem sabem. Por esta razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Amém? Esse aí é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 17 ao 20, e do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Meus amados irmãos, eu vou explicar melhor para vocês, com minhas palavras, o contexto, desse texto que eu acabei de ler para os amados irmãos, para que vocês possam entender melhor. É o seguinte, o apóstolo Paulo, ele escreve, uma das suas primeiras cartas aos irmãos de Tessalônica. E ele ficou ali nessa cidade, Tessalônica, por volta de 3 sábados, 3 semanas, 3 sábados ali naquela cidade, onde o apóstolo Paulo ele pregou o evangelho, sendo que ele sofreu uma perseguição e teve que deixar a cidade de Tessalônica. Então, foi uma passagem rápida. Por mais que Paulo quisesse passar mais tempo naquela cidade anunciando a palavra de Deus, a perseguição e Satanás o impediu de que ele permanecesse ali por um período mais prolongado. Então esse texto que a gente acaba de ler, ele vai expressar a dor que o apóstolo Paulo sente ao ter que deixar os irmãos de Tessalônica, inclusive muitos novos convertidos, muitas pessoas que tinham entregado a vida a Cristo ali naquele período. E com esse texto, a gente vai tirar duas lições, duas situações que causam dor, que causou dor em Paulo e que também vai causar dor na gente nesse período de isolamento. Então o apóstolo Paulo, ele nesse texto, ele sofre bastante, ele sente a dor da saudade, porque ele teve que fugir, ele teve que sair de Tessalônica e aqueles irmãos ficaram ali sozinhos, tá certo? Ficaram ali sozinhos. E aí ele escreve essa carta para aquela igreja, ele envia Timóteo. Chega uma hora, a saudade de Paulo de estar com os irmãos de Tessalônica é tão grande que diz o texto que ele, não suportando, envia Timóteo, envia Timóteo para Timóteo sondar, para Timóteo saber como é que estava a fé daqueles irmãos, já que a igreja, aqueles irmãos ficaram praticamente órfãos, Paulo não estava lá, não estava lá tomando conta daqueles irmãos. Então ele, preocupado e não suportando a saudade, ele manda Timóteo: Timóteo, vá lá naquela cidade, vá ver como é que estão os irmãos, aqueles que eu preguei o evangelho, os novos convertidos, os discípulos de Cristo naquela cidade, como é que eles estão? Vá lá, por favor, porque eu estou preocupado, eu estou com saudade, eu quero saber notícias dele. E aí ele envia Timóteo, Timóteo vai lá e retorna até Paulo e traz boas notícias, Ele fala: olha, eu tenho boas notícias, os irmãos estão lá firmes, estão perseverando, e isso muito alegra o coração de Paulo. Mas quais as lições, quais as aplicações desse texto para o dia de hoje? Meus amados irmãos, hoje nós também estamos distantes uns dos outros, estamos sentindo saudades, saudade dos irmãos, saudade de estar junto ali no templo, cultuando a Deus, adorando a Deus, temos saudade. E hoje o motivo que nos separa é essa questão do coronavírus, do Covid-19, os decretos aí por medida de prevenção, de segurança. A gente tem que se isolar e ficar dentro de casa. O contexto aqui de Paulo era outro, Ele teve que se distanciar dos irmãos por causa da perseguição. Ele não poderia ficar lá, ele estava sendo perseguido e ele teve que fugir, teve que sair. Então não deu para ele continuar naquela cidade.
Mas, embora as situações sejam diferentes, em Tessalônica foi um período de perseguição e hoje estamos separados por causa da ameaça de um vírus, existem coisas em comum que nós podemos aplicar e aprender com esse texto diante de hoje. Nós vamos observar nesse texto que o apóstolo Paulo, ele sente o desejo, né, de estar na companhia dos irmãos. Ele sente a dor do distanciamento. Você pode ver, né, inclusive nos primeiros versículos, deixa eu olhar aqui o versículo 1, ele diz, no versículo 17 melhor, ele diz assim: nós, porém, irmão, privados, ou seja, distante da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não de coração, esforçando-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de você. Então o apóstolo Paulo diz: olha, é o seguinte, a gente pode estar distante em pessoa, né? Fisicamente eu não posso estar aí com vocês, mas de coração existe algo que nos une. E ele fala da palavra saudade no texto. Ele diz que não vê a hora de encontrar novamente os irmãos de Tessalônica, porque está com grande saudade da igreja de Tessalônica, daqueles irmãos no qual ele pregava o evangelho. E assim somos nós, meus amados irmãos. Nos dias de hoje, nós também estamos sofrendo com a saudade, né? Nós estamos sofrendo porque nós temos o desejo de estar na companhia dos irmãos, de estar no templo com os irmãos para adorar a Deus, e estamos sofrendo com a dor do distanciamento. E aqui fica a nossa primeira lição e reflexão para essa noite. Você tem sofrido, né, a dor desse distanciamento, né, dessa comunhão, desse desejo de estar com os amados irmãos? Porque, como eu já citei em vídeos passados, eu sofro essa dor. Embora sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra de Deus, sabendo de que isso vai passar, sabendo de que a crise também está nos ensinando muitas coisas, mas a realidade é que nós sentimos essa falta, nós sentimos essa saudade, né? Eu anseio pelo dia que eu vou poder novamente abraçar e estar com os amados irmãos ali na igreja, né? Algo parecido também com o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, versículo 11, quando ele coloca aqui: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, né? Paulo em outras situações, afinal ele teve muitas viagens, né? Ele teve muitas perseguições, mas ele sempre tem esse desejo, ele sofre a dor de estar separado. E aqui algumas perguntas só para nossa reflexão. Será que nós temos o mesmo desejo de estar em comunhão com os irmãos? Será que nós estamos valorizando a amizade cristã? Será que nós estamos valorizando o envolvimento com pessoas da nossa fé? Será que nós estamos valorizando o ser igreja, né? O seu corpo de Cristo? E não estou falando aqui de templo, de tijolo, de prédio, não. Eu estou falando de valorizar a comunhão, né? Estar junto com os irmãos e também participar dos cultos, não só de programa. A igreja não se resume somente a programa, né? A igreja não se resume a programas, ao culto de terça, de quinta, de domingo, de uma célula, de um grupo familiar, de um pequeno grupo multiplicador, não. A igreja se resume a nós, o nosso envolvimento, valorizar os irmãos da igreja, né? De estar junto, de orar, de aconselhar, algo que a gente pode fazer hoje também através das redes sociais, né? Que graças a Deus é uma ferramenta maravilhosa. É uma forma da gente estar junto hoje, cada um na sua casa, mas juntos para evangelizar. Então nós devemos nos esforçar, meus amados irmãos, para ter comunhão com a igreja do Senhor, com os amados irmãos, né? Deixar as diferenças de lado, as picuinhas. Sabemos que nós somos imperfeitos, né? Cada um pensa diferente, cada um tem um temperamento, cada um tem a sua forma de pensar, de agir. Mas existe algo maior que nos une, que é Cristo Jesus, né? É Jesus Cristo que nos une. E nós devemos zelar pelo bem da comunhão, do estar juntos, né? De se fortalecer, de apoiar uns aos outros e de participar das programações da igreja. Eu tenho batido muito nessa tecla, essa questão também da valorização do culto público, né? Da escola bíblica, do culto de oração, do domingo. Será que quando a gente
acabar esse período, né, eu espero que você esteja com um desejo forte, né, e que aqueles irmãos também estejam com um desejo forte, todo mundo esteja com um desejo forte de retornar à casa de Deus para juntos, né, dar aquele abraço, apertar a mão e participar dos cultos de oração, da escola bíblica e também de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma das primeiras lições é essa. Paulo, ele sofreu por estar distante dos irmãos de Tessalônica. E eu também, você também sofre com isso. Sofre com isso. E isso é normal, isso é natural, né? Alguma coisa errada é se você não está sofrendo nada. Não está sentindo saudade, não, e que está tudo bem, está ótimo. Eu sei, irmão, que a gente está se alimentando na nossa casa, né? Pode estar bem porque a gente não depende de um prédio para que a nossa fé esteja de pé. A gente depende da Bíblia, da palavra de Deus, dependemos de Jesus, da oração, né? E as ferramentas, como eu bem falei, têm divulgado a palavra de Deus. A gente tem se encontrado, a gente tem orado, a gente tem, né, escutado as pregações da palavra de Deus. Porém, sobretudo, é importante a nossa comunhão, é importante a gente estar junto. Então, Paulo, ele usa aqui que ele estava privado da companhia daqueles irmãos. Em Atos capítulo 17, vai falar melhor nessa questão da perseguição de Paulo, dessa privação. Então, mas ele fala uma coisa muito interessante no restante do versículo 17, é que ele está separado em relação à pessoa, mas de coração não, né? Ou seja, existe algo que nos une, a nossa fé. A gente está conectado de alguma forma. A gente pode estar separado fisicamente, mas de coração a gente está unido. Então, meus amados irmãos, que a gente possa valorizar, né, os irmãos, valorizar os nossos cultos públicos. Eu estou falando isso, né, não só depois da pandemia, mas nos dias normais, né? Como estava o seu esforço para ir à igreja? Como estava o seu esforço antes do coronavírus, antes de tudo isso acontecer? Você se esforçava para estar no templo, para estar com os irmãos em comunhão e adoração? Né? Qual era a sua prioridade? Era realmente Deus, a igreja, adorar a Deus, ou você estava colocando dificuldade? Né? Quantas pessoas colocam dificuldade em tudo para ir para um culto? É o cansaço, é isso, é aquilo, qualquer coisinha às vezes é motivo da gente não querer ir para o culto, né? E a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Eu sei que existem casos e casos, tem pessoas que estudam, tem pessoas que trabalham, eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas que têm a disponibilidade de ir, mas deixa de ir porque a preguiça impede, o cansaço impede, o entretenimento, né? Quer ficar ali assistindo o Domingão do Faustão, quer assistir uma TV, quer assistir uma novela. Meus irmãos, isso não pode acontecer de forma alguma. A nossa prioridade é a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, antes mesmo, a gente já estava perdido no entretenimento. Pessoas que estavam faltando os cultos por causa que estavam entretidas, ou então a prioridade não estava nisso, estava em outras coisas. Deixando de participar do momento de comunhão, deixando de valorizar a comunhão dos irmãos, de ser igreja, de estar ali num corpo unido, adorando a Deus juntos naquele tempo. Então, que possamos refletir nisso. E o texto continua, né, falando, eu vou falar aqui do segundo ponto, né, da igreja, que nós devemos ser igreja. Primeiro ponto é dessa aplicação dessa palavra de hoje, é que Paulo, ele sentiu a dor do distanciamento. Nós estamos sentindo essa dor. E o segundo ponto é que Paulo, ele demonstra preocupação com a igreja de Cristo. Ele sente preocupação. Paulo, ele sai dessa cidade e fica preocupado com os irmãos que estavam lá. E nós que somos liderança da igreja, principalmente o pastor que está à frente da igreja, mas eu também de alguma forma como líder, né? Como, no caso, primeiro presidente aqui da PIB de Timbaúba, o Juscelino como missionário lá de Jardim de Piranhas, você aí, o seu pastor, né? A gente como liderança temos uma preocupação. E Paulo também se preocupou, né, com aquela igreja, a ponto de que ele enviou Timóteo para saber como é que estavam aqueles irmãos, como é que estavam os novos convertidos, né? Então, a preocupação com os irmãos,
e de uns para com os outros, não só da liderança, mas entre nós também é algo natural. São duas reações, tá certo, que nós nesse momento estamos vivendo. A primeira é a saudade de estar em comunhão com os irmãos, né, fisicamente no templo para adorar. Paulo passou por isso, o apóstolo Paulo passou por isso. E o segundo ponto é a preocupação de saber como é que estão os irmãos, né? Como é que os irmãos estão se alimentando, os irmãos estão orando, os irmãos estão lendo a Bíblia, os irmãos estão acompanhando as nossas lives, estão sintonizados, né? E estão aí realmente firmes, perseverantes na fé? Eu acredito que sim. Mesmo assim existe aquela preocupação, né? Existe aquela preocupação. E onde é que a gente vai encontrar essa preocupação de Paulo? Onde ele se mostra preocupado, né? Exatamente aqui no texto, vou voltar aqui para a gente ler, no capítulo 3, né? Capítulo 3 e versículo 1 diz assim: por isso não podendo mais suportar, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, 1 Tessalonicenses 3, versículo 1. Por isso, não quando podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinho em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhe ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Aí no versículo 5 diz: por esta razão, não suportando mais, enviei Timóteo, para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil todo o esforço. Então o apóstolo Paulo ele estava preocupado, porque ele pregou o evangelho, pessoas se converteram, e ele como pastor, cuidando daquelas pessoas, ele estava com medo que o tentador seduzisse aquele povo, que todo o sacrifício, que todo o esforço que ele fez para pregar o evangelho fosse perdido. Mas graças a Deus ele envia Timóteo, Timóteo chega lá e ele dá uma boa notícia para o apóstolo Paulo. No versículo 6, ele vai dizer que está tudo bem, ele traz as boas notícias. Então, meus amados irmãos, fica essa lição para a gente aqui nessa noite, tá certo? Duas coisas desse texto que a gente precisa destacar. Paulo sentiu a dor do distanciamento. É natural que eu e que você sinta essa dor. Não seria natural se a gente não sentisse nada, né? Se não sentisse saudade de estar na igreja com os irmãos, em comunhão, no templo. Se você não sentir saudade, você precisa refletir sobre isso. Por que eu não sinto saudade? Porque eu não sinto falta da unidade, da comunhão, de estar junto no templo com os irmãos, adorando a Deus, né? Orando, clamando e ali participando daquela comunhão maravilhosa. Se você não sente saudade disso, reflita um pouco o que é que está acontecendo com a sua vida espiritual, porque isso não é natural, certo? Isso aí não é natural, precisa ser avaliado. Então o apóstolo Paulo ele sentiu saudade, ele tinha um desejo ardente de estar de novo com aqueles irmãos. E a segunda lição desse texto de hoje é que Paulo se preocupava com a igreja. Ele se preocupava com os irmãos de Tessalônica. Eu me preocupo, pastor Silvio com certeza se preocupa, o missionário Juscelino se preocupa. Agora, claro, uma preocupação sadia, né? Não é uma preocupação da desconfiança de que Deus ele não vai cuidar, de que Deus ele não vai suprir, não. A gente tem certeza, meus amados irmãos, que Deus está no controle, que Deus vai suprir, mas de toda forma, a gente, como irmãos em Cristo, que amamos uns aos outros, nos sentimos preocupados, não só com a espiritualidade, mas com a saúde, né? Com a necessidade financeira, com as dificuldades. Afinal, essa crise ela traz prejuízos, né? Pessoas que perdem emprego, pessoas que, ao perder o emprego, fica difícil conseguir o alimento para colocar sobre a mesa, sustentar a sua casa, pagar suas contas. Então, são preocupações suas, são preocupações minhas, mas que a gente entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas que demonstra que a gente ama. Porque se eu não me preocupar com a espiritualidade dos irmãos, se eu não me preocupar como é que está o meu pastor, como é que está você que está nos assistindo,
eu não amo os irmãos, né? Eu não estou nem aí. Então esse pensamento, eu não estou nem aí. É o mundo desabando, eu não quero saber se os irmãos estão bem, eu não quero saber se os irmãos estão orando, eu não quero saber se os irmãos estão passando necessidade. Não, a gente não pode agir dessa forma. A gente tem que se preocupar sim, né? Por isso a importância de pregar o evangelho, levar uma mensagem no grupo da igreja, gravar um áudio para um irmão, ligar, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Olha, eu estou aqui para servir. No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Então, né, isso é importante. Essa preocupação é a preocupação sadia, é a preocupação do servir, do querer ajudar, do chegar junto. E eu me disponibilizo aqui para você que está nos assistindo, um amado irmão dessa igreja, ou outro amigo meu, o amigo que esteja aí nos assistindo nesse exato momento, né? Estou precisando disso, estou precisando de um conselho. Will, o que está acontecendo isso? Né? Entre em contato comigo, que a gente vai estar não somente orando, mas tentando também ajudar, contribuir de outras formas dentro aí das nossas possibilidades. Então, meus amados irmãos, esse texto, né, ele nos ensina isso. Ele nos ensina que no período de distanciamento é natural sentir saudade. Não sentir saudade é que significa que tem alguma coisa errada. Que é natural a gente ter esse tipo de preocupação que eu chamo de cuidado. Acho que a melhor palavra seria o cuidado com os irmãos, o zelo, né? O amor leva a gente a querer cuidar, a querer a gente se preocupar de uma forma sadia para com a vida dos irmãos. Então, se essas duas coisas não estão em vocês, tá certo? Reveja, ore ao Senhor. Senhor, está acontecendo tudo isso, eu não sinto desejo, eu não sinto falta de estar em comunhão com os irmãos, eu não sinto falta de estar na igreja no templo. Coloca isso diante de Deus. Ou se você está na outra situação, Senhor, eu não estou preocupado com nada. Eu não estou preocupado com a vida espiritual de ninguém, se alguém está passando necessidade, eu não estou preocupado em servir, em ajudar alguém. Também tem que rever isso, tem que orar e colocar isso diante do Senhor. E para você que está com saudade, né? Aquela palavra, tudo vai passar, essas coisas vão passar. Isso é um período que a gente está vivendo, mas que muito em breve nós estamos orando, né? Como um pastor amigo meu chamado Jeremias, ele ora assim, Senhor, baixa a curva, né? Baixa a curva do corona, acaba com o corona, que ele zere, né? Queima esse vírus, que esse vírus desapareça o mais rápido possível para a gente estar junto aí em comunhão no nosso templo, para dar aquele abraço e aquele aperto de mão na hora da confraternização. Então, continue orando, né? Pelos profissionais de saúde, pelo nosso presidente, pelo grupo de risco, por aqueles que estão nos hospitais, e para que Deus, né, nos livre dessa enfermidade e que acabe com esse vírus o mais rápido possível. E dizer para os irmãos que continue perseverando, orando, se edificando, cuidado com as distrações, né? Porque esse tempo que a gente passa em casa, a gente tem que saber aproveitá-lo ele da melhor forma possível, tá certo? Então, use esse tempo de forma sábia. Ore a Deus falando, Deus, me ajuda a compreender esse período de isolamento, esse período que eu estou mais em casa, me ajuda a usar esse tempo de forma sábia, né? Que sirva para a minha edificação, que eu tire aprendizado, porque as crises, né, nos ensinam muitas coisas. E por último, as preocupações, né? Os amados irmãos, é natural. O que seria errado é a gente não ter preocupação nenhuma com relação à espiritualidade, seja vida financeira, psicologicamente, né, com os amados irmãos. Devemos orar e apoiar uns aos outros, tá certo? E em breve, tudo isso vai acabar e estaremos ali no templo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo sairá mais fortalecida, né, no meio dessa crise. Vamos ter grandes colheitas também. O evangelho nunca foi tão pregado como está sendo pregado hoje através das redes sociais. Então tem sido bênção. E o Senhor Jesus Cristo, ele já falou, né, que no mundo tereis aflições, mas ele diz o quê? Tende bom ânimo. Então é natural, passamos por provações, por tribulações, passamos por problemas. Isso faz parte da nossa vida. Isso só vai acabar quando a gente estiver lá no céu, com Cristo. E aqui eu faço, aproveitando essa deixa, eu faço o convite para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, certo? Eu quero dizer para você que
Deus enviou Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer no nosso lugar, para que nossos pecados fossem perdoados, apagados. Você que nos assiste, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, e está com o coração pesado, ansioso, preocupação, uma depressão ou qualquer outro sintoma que deixa você totalmente sem pé, sem rumo, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Cristo. Que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e que através desse vídeo você se sinta fortalecido, tá certo? Que Deus traga ânimo, que Deus traga esperança, paz e salvação na sua vida e no seu lar. Certo? Se arrependa dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo e descansa no Senhor. Porque em meio a esse vírus, em meio a qualquer outra dificuldade e problema, quando a gente está com Deus, a gente pode descansar. A gente pode sentir a paz de Deus, o ânimo que Deus dá para todos nós. Tá certo? A calmaria em meio à guerra. É isso que Deus tem para dar. Então entrega a tua vida a Cristo. E você que já entregou a vida a Cristo, você que já é discípulo, já é crente no Senhor, a palavra é perseverança e esperança, tá certo? As coisas da terra vão passar, o nosso alvo é Cristo, a gente tem que olhar para o céu, para cima, tudo aqui é passageiro. Existe um lugar que não haverá mais dor, que não haverá mais planto, nem choro, nem fome, e nem nenhum tipo de enfermidade ou doença, e nenhum problema financeiro. Esse lugar já está reservado, já está ali pronto, né, para a gente morar por toda a eternidade. Aqueles que têm a Cristo irá morar no céu e viverá lá por toda a eternidade, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, que possamos nos fortalecer uns aos outros. Então, fica aqui essas lições para a gente nessa noite. Depois você lê esse texto com mais calma, tá certo? Então, a dor do afastamento, ela vai gerar esses dois tipos de atitude na gente, né? O desejo da companhia de estar na igreja do Senhor, no templo com os irmãos, né? Naquela comunhão, e também vai dar aquela preocupação, né? Uns para com os outros. São essas duas coisinhas apenas que eu queria trazer para os amados irmãos, tá certo? Que Deus abençoe. A gente vai encerrar esse momento com... Eu vou orar agora. Se você tiver um pedido de oração, você pode colocar aí. Eu não vou conseguir ler todos os comentários, mas você que está assistindo, você pode colocar seu pedido aí, porque quando encerrar o vídeo, ou amanhã, eu vou estar lendo todos os comentários, todos os pedidos de oração, e vou estar orando por cada pedido que for colocado aí nos comentários, tá certo? Então, se você está nos assistindo, pode colocar o seu pedido de oração nos comentários, tá certo? Ou enviar aí para a mensagem, um mensageiro do nosso Facebook, que eu vou estar orando por cada um pedido, tá certo? E vou fazer essa oração conjunta, já peço a minha esposa para estar aqui. Vou estar orando aqui, você vai estar orando aí na sua casa. Vamos colocar a nossa vida, a vida do nosso país, desse mundo, nas mãos de Cristo, e a gente encerra com mais um louvor. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta palavra, Deus. Obrigado por esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e capítulo 3, onde mostra que o apóstolo Paulo, Senhor, no momento de perseguição, ele teve que deixar aqueles irmãos de Tessalônica e ele sofreu a dor do distanciamento, sofreu a dor de não estar junto com aqueles irmãos, como também ele se preocupou, ó Pai, com a vida daqueles irmãos, a tal ponto de não suportar e assim enviar Timóteo para receber notícia daqueles irmãos. E graças ao nosso bom Deus, ele recebeu boas notícias, que aqueles irmãos estavam perseverando. Ó Pai, nesse tempo de isolamento social, assim como o apóstolo Paulo, naquele período, sofreu de uma perseguição e estava distante dos irmãos, hoje nós nos encontramos em outro contexto, em outra realidade, mas estamos afastados fisicamente dos irmãos, mas não de coração. E isso de alguma forma gera saudade, o desejo de retornar à tua casa e estar em comunhão com os irmãos. Ó Pai, que o Senhor nos ajude neste período de distanciamento, de isolamento social. Que possamos perseverar, orando, Deus, pela igreja, orando por cada irmão. Ó Deus, e que
esse período passe o mais rápido possível, Pai. Que o Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, faça com que essa curva, ela baixe. Ó Deus, que esse vírus, ele vá embora, que ele desapareça, Senhor, em todo o mundo. E que o Senhor traga cura, Senhor, física, mas acima de tudo, a cura espiritual, que a tua salvação invada esse Brasil, invada Timbaúba dos Batistas e todo o mundo, que as pessoas reconheçam que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro caminho, e que o Senhor nos ajude a suportarmos essa saudade, esse desejo de estar na presença, em comunhão com os irmãos ali no templo, participando dos nossos cultos públicos, ó Pai. Ó Pai, nos ajuda no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e também, assim como Paulo também se sentiu preocupado com aqueles irmãos que ali ele deixou, nós também nos preocupamos. E em cima disso, eu oro, Pai, supre as necessidades, meu Pai, do teu povo que nos assiste nesse exato momento. Eu não sei como é que está a mente, psicologicamente, eu não sei como é que está o bolso, como é que está financeiramente, eu não sei como é que estão os irmãos espiritualmente. Ó Pai, nós nos preocupamos, mas é com zelo, com o amor que nós temos com os irmãos, uma preocupação sadia, e diante dessa preocupação nós oramos e entregamos, ó Deus, a tua igreja, os irmãos, os membros congregados, aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, cuida. Supre as necessidades, abençoa a vida, meu Pai, do teu povo, abençoa a vida de todos que estão assistindo essa live, Senhor, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades dos irmãos. Ó Deus, e por fim eu finalizo orando, Senhor, para que o Senhor esteja abençoando os profissionais da saúde, os médicos, de enfermagem, todos os profissionais em gerais que trabalham em hospitais, na área da saúde, esteja sendo também com o ministro da saúde, com o presidente desse país, com os governadores, prefeitos, que o Senhor dê sabedoria para que eles possam, ó Pai, assim, trabalhar, ó Deus, e de uma forma, ó Pai, sábia, de uma forma que venha trazer benefícios nosso país e em todo o mundo. Livra, Senhor, o teu povo, aqueles que já perderam algum ente querido. Ó Deus, traz consolo, traz a tua paz para este mundo que está tão conturbado, tão, ó Pai, agitado com esses últimos acontecimentos. O Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa esperança. Eu creio que tudo isso vai passar e que, independente das circunstâncias, elas passem ou não, nós continuaremos, ó Deus, firmados na rocha que é Cristo Jesus. Continuaremos perseverantes em oração e crendo que o Senhor é Deus. Afinal de contas, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, continua sendo Deus. No nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar agora com uma canção, Fiel a Mim. O nosso Deus permanece fiel. E assim nós encerramos essa live de oração de hoje. E você curta e compartilha para que essa mensagem alcance mais vidas, tá bom? E quinta-feira teremos a live aí com a Escola Bíblica com o missionário Juscelino. Quinta-feira. E sábado eu tenho um convite também para você. Sábado eu vou estar fazendo uma live juntamente com a minha esposa no meu Facebook, o Wilke Chavelli, tá certo? Então, sábado eu ainda vou definir o horário. Quando eu definir, eu vou estar postando aí nas redes sociais para que os irmãos possam acompanhar essa live aí também que eu vou fazer no sábado à noite, né? Vai ser à noite. Então, vamos encerrar, esposa, com a canção? Vamos lá. Vamos cantar Fiel a Mim. O nosso Deus é fiel. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. Não vai dar para eu mandar o alô aqui, tá certo, para todo mundo, mas muito obrigado por cada um que nos assiste. Deixe o seu pedido de oração, que eu vou estar lendo depois e orando por todos vocês. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em
verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Na sua casa, Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vida vem, mesmo que pareça que é o fim. porque o nosso Deus é fiel. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. É isso aí, meus amados irmãos, nosso Deus permanece fiel. Aconteça o que acontecer, Deus é fiel, Deus está no controle de tudo. Nos encontramos na próxima live, quinta-feira, com o missionário Juscelino, e domingo eu estou aqui novamente com o culto de adoração. E sábado, vai lá no meu Facebook, tá certo? Vou divulgar o cartaz aí, uma live, eu e minha esposa vamos estar com uma live na nossa rede social. Forte abraço, uma boa noite, descansa no Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de cada um de vocês, tem cuidado de nós. Até mais, pessoal!